Lucas, capítulo 10, versículo 25. Todos encontraram? Vamos esperar os demais localizar. Quem já achou, ajude aí seu irmão que ainda não encontrou, para podermos ganhar de tempo, por gentileza. Glória. Então vamos fazer menção do texto que diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, aos quais o despojaram, e espantando-se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de lá. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de lá. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. O hospedeiro disse-lhe: cuida dele, e tudo de que mais gastares eu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz. E faz da mesma. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, fala comigo, através da sua palavra, acrescenta a minha fé, alimenta a minha alma, e fortalece o meu espírito, ilumina a minha mente, e renova o meu entendimento, e incendeia o meu coração com a sua palavra. Amém. Você pode se sentar, não feche sua Bíblia, não fecha não. Coloca ela aí no seu ombro ou do lado. Desocupa as mãos, agora bate as palmas bem alegre. De ler o texto em Lucas capítulo 10, versículo 25. Essa é uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano. Estamos no mês da beneficência cristã, e essa palavra ela traz um ensinamento muito importante para nossas vidas. E aqui, como a gente vê no verso 25, diz que levantou um doutor da lei. Um doutor, uma pessoa estudada, uma pessoa conhecida perante a sociedade, uma pessoa que tem um grau de intelecto, de conhecimento muito grande. Glória a Deus. E esse doutor, a qual o texto não menciona o nome, vai dizer que ele tentou dizendo a Jesus, dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que os maiores embates de Jesus
não era com aqueles que eram leigos, aqueles que não eram letrados, mas sim com aqueles que eram, pela sociedade, capacitados. Pessoas cheias de conhecimento, pessoas que tinham grau, pessoas que conheciam muito da lei, na qual o Antigo Testamento ele Torá, porque na época de Jesus ainda não tinha o Novo Testamento. Eram pessoas que conheciam. E por diversos textos a gente vai ver que quando se fala a questão da vida eterna, muitos vão vir até Jesus. Um exemplo é a questão no capítulo 18 de Lucas, no verso 18, o jovem rico. Você vai ver que ele chega perante Jesus e faz o mesmo questionamento: mestre, o que farei para mim poder herdar a vida eterna? E é um assunto que a gente tem que ter preocupação, porque no tempo que a gente está vivendo, falar do que é eterno não tem dado muito ibope. Falar do que é eterno, para muitos, não atrai o povo para a igreja. Mas sabemos que a vida eterna, ela existe. Aleluia. E o destino é dois. E esse destino quem escolhe é eu e é você. Por isso Jesus vai dizer por diversas vezes: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Só que um maior erro do ser humano é querer passar Jesus para trás, achando que Jesus não sabe das coisas. Estamos em pleno século 21 e tem pessoas que acham que vai conseguir enrolar Jesus. Mas fica uma coisa, lá atrás, aleluia, há mais de 2000 anos atrás, eles tentaram fazer isso e não conseguiu. Estamos no presente, tem muita gente que tenta enrolar Jesus, mas não está tendo êxito. E no futuro vai ter pessoas que vão tentar e também não vai conseguir. Porque a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Paulo vai dizer que ele apanha o sábio na sua própria sabedoria. Tiago vai dizer que se aquele que tem falta de sabedoria, que peça a Deus, a qual não lança no rosto, não lança em cara. Então a gente sabe que toda boa dádiva e todo dom de Deus e toda sabedoria, ela vem do alto. E a gente vê que assim como Jesus passou por isso, eu e você que somos servos do Senhor, vamos passar também por isso. E muitas pessoas vão tentar nos enrolar, falar que o céu não existe, que o céu não é real, que Deus não existe. Alguns que já conhecem a Bíblia já vão dizer que ela não é mais a palavra de Deus, que ela só contém. Então a gente está vivendo um tempo que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 4, que por amor de muitos se esfriar, muitos estão apostatando da fé, dando ouvido à doutrina e ensinamentos de demônios. E a gente sabe que quando a gente adquire conhecimento, quanto mais a gente estuda as escrituras e quanto mais nós vai crescendo, se a gente não tomar cuidado, a gente fica soberbo. Soberbo porque temos um diploma, soberbo porque podemos falar bonito, soberbo porque podemos falar em outros idiomas, soberbo por falar palavras difíceis para poder impressionar os homens. Mas saiba de uma coisa, isso tudo que eu acabei de mencionar não enche os olhos de Deus. Mas o que chama mais a atenção de Deus é quando Ele olha para mim, olha para você, Ele encontra um coração aquebrantado, Ele encontra um espírito arrependido, e quando a gente chega até Ele, a gente tem que aproveitar as oportunidades. E você vê que tem pessoas que chegaram até Jesus e aproveitaram as suas oportunidades. Alguns receberam cura, outros receberam libertação, outros receberam direção, outros receberam portas abertas, mas sempre tem aqueles que vão querer se achar mais. E aqui no texto vai dizer
E se levantou um certo doutor da lei, tentando dizendo: o que farei para poder herdar a vida eterna? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, olha o que Jesus vai dizer, verso 26. E ele lhe disse: o que está escrito na lei. Glória a Deus. Então ele foi tentar Jesus. Só que Jesus, ele não é pego desprevenido. O que ele vai falar? Aleluia. O que está escrito na lei? A lei é a Torá, é a Bíblia, o Antigo Testamento, melhor, para os irmãos entenderem, os 5 primeiros livros da Bíblia. O que está escrito lá? Aí Jesus já dá uma cutucada nele. Ué, mas o que está escrito lá na lei? Porque ele era doutor. E se ele era um doutor, ele tinha o conhecimento. Tem um conhecimento, ele é doutor. Ele é formado naquilo. Então ele, o grau que ele tem de lá, acadêmico dele da época, ele tinha que saber isso. Aí Jesus falou: o quê? O que está escrito na lei? Aí Jesus vai lá e ainda dá mais uma cutucada. Como lês? Aleluia. Então o que acontece? Não basta só conhecer, porque tem muita gente que conhece, mas passou o tempo, agora jamais não lê. E a gente precisamos tomar bastante cuidado com isso, porque não basta só conhecer, tem que ler. Por isso que o salmista vai dizer que ele tem que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Aleluia. Ele falou: o que está escrito na lei que você, na lei? Como lês? Aí imagino ele. Ficou com vergonha. Aleluia. Porque quando as pessoas vêm para nos envergonhar, o Senhor ele sabe a intenção do meu e do seu coração. E se a gente está na direção dele, fazendo a vontade dele, algo que ele falou assim, que quando tiver perante os grandes magistrados, não precisa se preocupar com o que vai falar, mas na hora o Espírito Santo vai colocar a palavra de Deus. A gente vai estar diante dizendo, a gente nem está na situação, e na nossa mente a gente já começa a imaginar como que a gente vai falar. Como que a gente vai falar, como que a gente vai colocar as palavras. Mas quando a gente está aqui sendo guiado e direcionado pelo Espírito, é Ele que vai colocar as palavras na nossa boca. Não foi assim que Ele falou com Jeremias? Abre a tua boca e eu encherei elas com as minhas palavras. Por quê? A palavra de Deus ela tem vida. A palavra de Deus ela tem poder. A palavra de Deus traz esperança. A palavra de Deus traz consolo. A palavra de Deus traz conforto. A palavra de Deus traz providência. E o principal de tudo, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é que nos leva a Então o mandamento se resume em um só. Jesus vai pegar aquelas 603 leis e vai resumir ela em 2. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Aleluia. E amará o próximo como a ti. É fácil de entender o Evangelho. Só que o homem complica. Se você entender, para entender o Evangelho é 4 coisas simples. Sim, o Evangelho é o quê? Criação, queda, redenção, glorificação. Aleluia. Se você entender esses 4 tópicos, você vai conseguir entender com simplicidade, com clareza, o que é o Evangelho. Glória a Deus. Mas, irmão, eu não tenho o estudo, eu não tenho uma faculdade, eu não tenho diploma. Não! O Senhor não está preocupado com o seu diploma, porque na hora que a gente partir dessa vida, diploma vai ficar, casa vai ficar, status vai ficar, fama vai ficar. A única coisa que não vai ficar aqui é as minhas e as suas obras. Aleluia. Elas a gente vai carregar. Por isso que eu e você vamos chegar perante a Deus e vamos expressar o quê? Salomão foi um homem que viveu tudo na vida. Quando ele termina Eclesiastes, o que ele vai dizer, terminar dizendo no capítulo 2? Ó, eu já aproveitei de tudo, tive do bom, tive do melhor, passei por isso, passei por aquilo, mas eu quero deixar um conselho para vocês.
O fim das coisas é, teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque Deus trará juízo, sendo bom ou ruim. E olha que foi um homem que desfrutou de tudo de bom que tem nessa vida. Só que ele mesmo vai dizer que ele não viu nada novo debaixo do sol. Então o que a gente está passando aqui, para nós é novidade, mas para Deus não. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Então o que a gente passa aqui não é novidade. Não tem aquela famosa frase que dizem nas redes sociais, que nada se cria, tudo é copiado? Quem já ouviu essa frase aí? Tem ou não tem? É por isso que eu falo, o Evangelho ele é exclusivo. Por isso Jesus vai dizer, é só eu, mas eu sou o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso o Evangelho é diferente, o Evangelho é exclusivo. Por isso que o número de perseguição aos crentes é maior. Porque Jesus mesmo disse, ó, o mundo vos odeia, não é por causa de vós, mas é por causa de mim. Quem está na luz odeia, quem está nas trevas odeia quem está na luz. Nossa, Então a gente tem que entender por quê. Porque não basta só ter conhecimento. Porque ateus têm conhecimentos. Estudiosos têm conhecimento. Muitos não sabem, mas o Jô Soares. Quem conheceu o Jô Soares, aquele famoso? O que aconteceu? Jô Soares leu a Bíblia mais de 50 vezes. Mais de 50 vezes. Mas o que aconteceu? Ele leu, mas ele não abriu o coração. Ele endureceu. Por isso que a gente precisa tomar cuidado e não ficar muitas vezes impressionado com o que é dito. A gente tem que ver mais o que é feito. Porque o que é falar, se eu falar bonito, palavra é difícil falar. Nossa, olha o irmão, olha aí. Ele fala bem, ele fala bonito. Mas é por isso da importância de ler as escrituras. Olha que Paulo vai falar. Não é de se maravilhar que Satanás se transfigure em anjo de luz. E Jesus vai dizer que se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos. Então falar de Jesus não quer dizer que a pessoa é de Jesus. Porque hoje tem muitos que cantam para Jesus, mas não é dele. Por isso que o Evangelho exige uma coisa que muitos não querem ter no tempo que a gente vive: relacionamento. Aleluia! Em Mateus, no capítulo 7, do versículo 21, esse é o versículo de toda a Bíblia. Esse é o versículo que me faz tremer, que me faz chorar e que me estremece. Qual, Jonathan? Glória! Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Aí Jesus, ele já preparou o caminho para quê? Que na hora que viesse a justificativa, ele já falou, ó, muitos vão falar naquele dia, eu cantei o seu nome, eu preguei, eu evangelizei. Aí as pessoas acham que o evangelho é só no que a gente faz, performance. Não é só naquilo que a gente faz, é por aquilo que ele fez. Por isso Paulo em Efésios no capítulo 1 fala, isso não vem de nós, para que ninguém se vanglorie, mas é para ele, porque toda honra, toda glória é dada somente a ele. Tem que ter o quê? Relacionamento. Aleluia. Ele vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. É muito diferente. Vou pegar aqui o pastor Marcos. Pegar o pastor Marcos que eu conheço aqui. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Eu conheço o pastor Marcos. Alguns anos. Conheço ele. Só se você me perguntar, irmão Jonathan, o que o irmão Marcos gosta no frio e o que o irmão Marcos não gosta no calor, eu não vou saber te responder. Aleluia! Por que eu não vou saber te responder? Porque eu só conheço ele, mas não tenho intimidade
intimidade profunda para saber esses detalhes da vida dele. Aleluia. Que é ao contrário de você chegar e perguntar para a nossa irmã Meire, que é a esposa dele. Porque ela tem a convivência com ele. Ela sabe o que é e o que não é. Então, se perguntar a ela, ela vai saber. Agora, eu que estou de fora, eu não conheço. Agora você para e analisa. Não basta só ouvir falar de Jesus pela a boca dos outros. Porque Jó vai falar mesmo, antes eu só conhecia do falar. Mas o Senhor não quer que a gente conheça Ele só do falar. Ele quer que a gente se relacione com Ele. Mas Ele está aqui. E se a gente chegar até Ele, Ele não vai nos deixar fora. Por isso que a gente tem que aproveitar. E ninguém vai poder dizer, eu não tive oportunidade. Porque todos têm a oportunidade. Só que quando cada um chega perante o Senhor numa oportunidade, a gente vê vários exemplos. Uns é para uma cura, outros é para libertação, uns é para tentar, outros é para se humilhar. Quero dizer de Maria, na hora que Jesus está lá, no meio do banquete, no meio dos grandes, ela chega, ela se prostra, ela se humilha, ela rasga o seu coração, derrama o nardo sobre a cabeça dele, enxuga, ou ela chora, ela lava os pés dela de Jesus com as lágrimas, enxuga com o cabelo dela. Ela se prostrou, se humilhou perante a ele. Não quis dizer daquela também que estava com a filha enferma, e Jesus pegou e falou, mas antes eu não posso tirar dos filhos para dar os cachorrinhos. Aí se é no tempo de hoje, Jesus estaria sendo cancelado porque falou isso. Mas aquela mulher viu que muito maior do que era aquela palavra, era a fé que ela tinha em Jesus para ele poder operar. E pela fé dela ele vai falar, mas os senhores também dão os cachorrinhos. Aí Jesus vai olhar para ela, nossa mulher, vai, da tua fé te salvou. E para ter fé é através de ler as Escrituras. Romanos capítulo 10, verso 17 vai dizer que a fé vem para ouvir e ouvir. Se eu não tiver em contato com ela, como é que eu vou ter fé para me acreditar no sobrenatural? Se eu não ler a palavra, como é que eu vou expulsar o demônio na hora que chegar lá? Porque na hora que manifesta, eu não vou não, mas você, não, eu não vou não. Mas no capítulo 10, Mateus já está falando que ele já nos deu o quê? Poder para expulsar os demônios e curar os enfermos. Não é que Jesus não quer operar, Jesus ele está disposto a operar, mas quando ele olha para o povo hoje, falta fé. Falta fé. Nós a gente se deparar numa situação difícil, que precisa do sobrenatural, aí eu vou lá orar, mas bate a dúvida. Mas será que Jesus vai fazer? Agora, quando a gente conhece e sabe do poder, vai acontecer. Por isso, em Romanos 1,16, Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho de Deus é poder, tanto para o grego, tanto para o judeu, e que de fé em fé, o justo viverá pela fé. Só que nesse caso aqui, ele veio até Jesus para tentar. Para tentar Jesus. Aí Jesus vai reverter a situação, porque Jesus vai responder perguntando. Amém. Ele já vai responder perguntando. Verso 27, respondendo ele disse, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse, respondeste bem, faz isso e viverá. Aí Jesus está falando para ele, você conhece, agora vai tudo aquilo que você aprendeu. É o que Tiago vai pegar e falar. Não adianta só conhecer, tem que ter o quê? Prática. Amém. Evangelho não é só falar, evangelho é o quê? Prática. É comportamento. Porque para falar vai ter muitos para falar, mas para fazer tem poucos que fazem. Muitos falam, mas é o quê? Poucos que fazem. Por isso que tem que tomar cuidado. Quem fala muito, a irmã já está ciente, já está indo, faz pouco. E não adianta, porque quanto mais muitas vezes a gente conhece, aí se a gente não vigia, maior vai ser as críticas do que
regaçar as mangas e ir parada. Ah, mas está ruim. Ah, não está bom não, mas por que eu não, se está ruim, por que eu não sou o primeiro a dar o exemplo e ir lá agarrar? Porque se eu quero mudança, eu tenho que ser o primeiro. Não foi o que Jesus pegou e falou? O que querem que os homens façam, façam isso primeiro. A gente não quer fazer primeiro, a gente quer que as pessoas façam. Por isso que Jesus já deixa o exemplo. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Glória a Deus. Tem que servir. Aleluia. Hoje, muitas das vezes, a gente não quer servir. Não quer a prática. Tem que ter a prática. Ele falou, você conhece. Você sabe tudo. Então agora, vive. Aí já é uma coisa para mim e para você. Aí nessa hora a gente não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Estamos vivendo? Glória a Deus. Estamos vivendo? Essa que é uma questão. Porque o examine-se a si mesmo já virou uma prática de ser só no dia de Santa Ceia. Mas o examine-se a si mesmo não é só no dia de Santa Ceia. O examine-se a si mesmo tem que ser feito, provavelmente, todos os dias. É todo dia. É todo dia, mas a gente não tem dia, a gente se acomoda para começar a se preparar quando está chegando Santa Ceia. E não pode ser só quando chega a Santa Ceia. Porque a gente está peregrinando e a gente não sabe a hora que o Senhor vai nos chamar. Por isso que devemos o quê? Estar caminhando e prontos. Glória a Deus. É aquela convicção. Aleluia. Independente do que a pessoa vai falar de você. Você sabe a sua conduta, você sabe o seu comportamento, você sabe que você, eu sou fraco, eu sou limitado. Mas tendo minhas pouquinhas forças, Senhor, mas eu estou me esforçando para viver. Lembra que o Senhor pegou e falou com a igreja de Laodiceia? Mesmo tendo pouca força, mas guardaste a palavra da minha paciência. Não era a pessoa que era muito forte, explosiva, não, mas eles entenderam uma coisa: era guardar, praticar e compartilhar. Glória a Deus. Não adianta só eu conhecer, guardar, praticar e não compartilhar. Se eu não compartilho, está incompleto. Porque a ordem foi o quê? E pregar o Evangelho a toda criatura. Não importa se ela é católica, se ela é espírita, se ela é budista. No que ela crê. A minha missão e a sua missão é o quê? É pregar. Agora, quem vai convencer? Não é eu, não é você. É o Espírito. A nossa missão é o quê? É semear aos ouvidos. Agora, quem vai trabalhar no coração de dentro para fora é o Espírito Santo. Então não precisa usar força, não precisa. Faz! Grande Deus. Ao que Salomão falou em Eclesiastes, no capítulo 9, no capítulo 10. O que vier em tua mão, faça. Mas faça o quê? Com amor. Não faça esperando reconhecimento, porque muitas das vezes não tem reconhecimento. Não faça esperando elogio, porque se você fizer esperando elogio, você vai ficar decepcionado, porque vai chegar um momento que você vai trabalhar muito e o seu nome não vai ser nem citado. Não pode ser citado agora, mas sabe de uma coisa, está registrado no livro da prova. Mas não adianta fazer se não for com o coração aberto para Cristo. Porque se for para fazer com interesse, pode ter certeza que na hora que a gente for receber o galardão, essa obra ela vai queimar. Ela vai queimar. Por que ela vai queimar? Porque ela não foi feita para o nome do Senhor ser glorificado. Ela foi feita para me dar status. E se tem uma coisa que Jesus nos ensina é o quê? A fugir dos status. Glória a Deus. Ele não chamou para a gente se promover. Ele chamou a gente para servir e anunciar o evangelho dele. Tanto que João, que veio preparando o caminho, ele já foi um modelo. Que, vai vir um aí que eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele. Mas que eu diminua, ele cresça. Aí na hora que o Jesus começa a operar, eles vão começar a questionar. Mas você não vê que Jesus agora está batizando, está ganhando as almas mais do que você? Ele vai pegar e falar.
o amigo do noivo se alegra. Não é porque Jesus, ele podia ficar, mas agora ele está roubando minha fama, está roubando meu status, meu nome não está em evidência. Ele já sabia de uma coisa, muito mais do que o nome dele está em evidência, ele já tinha certeza de uma coisa. Ele queria a vida eterna, é estar junto com ele numa vida gloriosa. Você tem que viver, porque evangelho sem prática não é evangelho. Por isso, se a gente quer conforto, o evangelho não é para nós. O evangelho não tem conforto, não. Se não quer ser perseguido, pode ir embora para outro lugar, porque o evangelho tem perseguição. Se não quer sofrer, sinto muito em dizer, o evangelho não é para você não, porque tem sofrimento. Se não quer ter dor, também é melhor voltar para trás, ou ir para outra coisa, porque o evangelho não tem dor. Só glória a Deus. Tem dor. E você vai ver que tudo que é importante vai ter dor. Glória a Deus. A gente vê lá em Gênesis, capítulo 47. José era um sonhador, mas para até cumprir a promessa, ele passou pela dor. Você vai ver, ó, sonhar, dor, tem dor. Você acha que para alcançar não vai ter dor? Tem dor. Glória a Deus. Agora vamos para a coisa mais prática. Aleluia. Uma coisa que a gente precisa fazer é o quê? Trabalhar. Dor. Tem dor também no trabalho. Você acha que não tem dor no trabalho? Tem. Por isso que Isaías profetizou que ele era um homem de dores. Tem dor, irmão. Tem dor, Aleluia. Aí, vamos encerrar lá no capítulo 8 de Romanos, que Paulo fala que somos mais do que vencer. Mas para ser vencedor, tem dor. Você acha que você vai vencer e não vai ter dor? Tem dor, irmãos. Então a gente precisa ser transparente e mostrar para as pessoas que não é tão fácil. Mas eu te digo uma coisa: ao que vencer, a recompensa é grande. Por isso que a gente tem que estar motivado pelo aquilo que Jesus é e pelo aquilo que a gente já sabe que vai acontecer. Se a gente vencer, ele falou que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então tem que perseverar até o fim. Aí entra isso tudo que eu falei para vocês minutos atrás. Tem que perseverar. Na dor, na injustiça, no desprezo, na falta de reconhecimento, porque você não está à disposição do homem, você está a serviço do reino, do Senhor, do Salvador, porque a gente fala assim, mas eu passo tanta coisa, será que vai valer a pena passar isso tudo? Pode ter certeza que vale a pena. Por isso, que está nesse momento difícil assim, se quer que Deus fale para vocês, é só vocês ouvirem que eu vou da Lauriette palavras. Aquilo dali é uma oração cantada, mas numa profundidade que ela vai falar, sofrer contigo é bem melhor do que errado, do que estar lá sofrendo sozinho. Com Jesus nós passaríamos isso tudo, mas ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Ele prometeu que enviaria o Consolador, já enviou o Consolador, que é ele que vai nos ensinar, vai nos dirigir, vai nos corrigir, vai nos convencer. A gente tem que crer. E quando ele falou assim, eu vou, mas eu vou voltar e vou deixar um penhor para vocês de segurança. Qual que é o penhor? O Espírito Santo. É o que Paulo fala lá de Coríntios. E deixou um penhor o quê? O Espírito Santo. Só que se a gente não lê as Escrituras dia após dia, a gente não vai encontrar esses tesouros. Tesouros você não acha em qualquer lugar. Coisas preciosas exigem tempo, exigem dedicação. E quando você gasta o seu tempo lendo
versículo 11 ele fala: Pai, eu te dou graça, porque ocultaste essas coisas do sábio, mas revelaste aos teus pequeninos. E eu quero ver onde estão os pequeninos de Jesus, que estão com sede do povo. Nossa, irmão Jonathan, eu estou impressionado. Isso aqui não é meu, isso aqui é graça. Isso aqui é a inspiração de Deus. Porque se for de mim mesmo, você acha que eu vou aguentar lembrar isso tudo aqui? Não. É Ele que nos faz lembrar. Por isso que eu não posso me exaltar, ficar falando aqui que eu sou bom de Bíblia, que eu sei isso. Porque eu não sou. É tudo por graça. E dom não salvo. Isso aqui é dom. Só que o dom, ele tem que ser usado e aperfeiçoado. E para aperfeiçoar, você tem que dedicar todos os dias. Sim ou não? Glória a Deus. Glória a Deus. É igual que minha mãe está ali. Outro dia pediu para mim fazer um arroz. Aí, quanto tempo que eu não fazia, já estava lá, virando o negócio perdido. Eu me socorre aqui, porque fiquei muito tempo sem fazer. Aí a mesma coisa trazendo para o mundo espiritual. Se você fica sem ler as escrituras, você não vai lembrar dela. Se você fica sem orar, pode ter certeza que 2 minutinhos vai ser uma eternidade. Se não quer jejuar, nos primeiros 10 minutos, ai, minha barriga está doendo. Aleluia. Tem prática, Glória a Deus. não tem que ter a prática, porque depois, se você tem prática, vai ler, você nem sente. Você passa 1 hora, você passa 2 horas, 3 horas, aí você já começa a equilibrar. Você fala, o meu dia ainda está completo. Você fica incomodado se você não ler as escrituras, se você não orar, se você não vir no culto, porque hoje também estamos vivendo tempo onde muitos não querem vir para o culto, quer ficar em casa, mas não cai nessa de ficar em casa, não. Sabe por quê? Porque brasa sozinho, um fogo apaga, mas brasa unida, um fogo aumenta. Sozinho, Jesus não tinha chamado 12, ele faria tudo sozinho. E evangelho não é individualismo, evangelho é coletivo. Por isso que nenhum de vocês que estão aqui, perante aos olhos de Deus, é descartado. O Senhor aceita todos vocês, mas vocês têm que querer. Porque não adianta ele querer e vocês não quererem. Não adianta ele falar, eu tenho a promessa, mas nós não queremos a promessa. Eu tenho a obra para fazer, mas não adianta a gente não querer fazer, ficar fazendo queda de braço com Deus. Porque na hora que a gente fala, seja feita a tua Glória a vontade. Deus. Quem já fez essa oração, levanta a mão. Aleluia. Todo mundo. Seja feita a sua vontade, Jesus. Então vai lá fazer aquilo dali para mim. Poxa, Jesus, mas hoje não dá não, Jesus. Hoje eu tenho tantas coisas. Por quê? As pessoas estão achando que ficar com a agenda ocupada é hobby. Elas falam com alegria. Nossa, eu sou uma pessoa mega atarefada. Os meus horários estão todos ocupados. Eu quero te dizer uma coisa. Nesses horários ocupados aí, tem espaço para Jesus? Porque se não tiver espaço para Jesus, sabe? É igual a igreja de Deus disser, acha que é rico, mas na verdade é pobre. Acha que está cheio, mas está vazio. Acha que está abalando, mas está igual o biscoito de polvilho, só faz barulho. Mas não, velho. Você quer saber mesmo? É só você perguntar, quanto tempo você gasta com isso? Aleluia. Se a pessoa começar a te dar muita desculpa, começar muito gaguejado, vai falar. Por isso que Jesus ele não se pressiona porque ele vê no exterior, mas ele sonda e esquadrinha o meu e o seu interior. Porque na hora que é da prática, na teoria, na teoria é fácil, e na prática? E evangelho exige. E como a gente está no culto de beneficência, a gente está no tempo, sim ou não? Porque tem que ter prática. Mas vamos lá para nós encerrar. Glória a Deus. Agora vai doer. Glória. Verso 28, vamos lá. E diz, verso 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Só o Senhor. Glória. Aí
A Bíblia fala que os pensamentos dele são mais altos e perfeitos do que os nossos. Glória a Deus. Aí o que aconteceu? Ele foi tentar, Jesus entrou no contrapé dele, aí ele ficou envergonhado. O que ele vai fazer? Ele vai tentar se justificar. Não tenta se justificar. Se errou, se humilha, pede perdão, Senhor. Eu errei. Glória a Eu Deus. errei, Senhor. Eu errei. Eu estou aqui, eu estou arrependido, eu errei. Eu não vou me justificar. Porque não adianta a gente querer se justificar ou se vitimizar perante a Deus. Deus não é igual o homem que cede, irmãos. O homem, a pessoa sai com a dor, começar a chorar, ser uma dor ali, impressiona. Nossa, ela está quebrantando, mas aquelas lágrimas ali é falsa. Tanto que na época de Jesus já existia pessoas que eram contratadas para chorar em glória. Se naquela época já existia isso, hoje nem precisa contratar, automaticamente as pessoas já fazem isso de graça. Aí vai querer. Mas se tentar para Jesus, Jesus aberto. O Senhor já deixou exemplo lá no jardim. Desobedeceste minha ordem? Ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Aleluia. Aí a mulher, aí a batata vem para a mão dela. Ah, mas foi a serpente. Aí o Senhor, para. Aí eu assim, não para. O Senhor não quer justificativo, Ele quer que reconheça. Porque se não reconhecesse, o Senhor iria perdoar. Aí agora já vai dar muito apertado quando a gente não quer fazer a obra. Aleluia. Aí o Senhor pega e fala com Moisés, vai lá libertar o meu povo, Moisés. Só o Senhor. Vai lá. Mas, Senhor, eu não sei falar. No tempo de hoje, qual que todo mundo fala? Mas, Jesus, eu não sei pregar. Eu não tenho esse dom. Meu dom é cantar. Errado. Pregar é obrigação de todos aqueles que é servo de Deus. Foi no coletivo. E de pregar o evangelho. Está afirmando, vai pregar. Tem que pregar. Mas, irmão, eu não sou. Eu não preciso ser eloquente. É só você falar o básico necessário. E Deus vai te dar sabedoria. Ah, mas eu não conheço muito. Então leia o evangelho. Quer saber mais de Jesus? Vai ler o evangelho. Quer viver um padrão de vida? Você tem mais capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, Sermão da Montanha. Ali está ali, ó, a prática de como um crente tem que se comportar. Tanto que tem um sermão muito grande que ele abrange todas as áreas da vida. Por quê? Porque Jesus não faz nada pela metade. Ele já entrega o relatório completo com o modelo a ser seguido. Glória a Deus. Vai lá, Moisés, mas a minha língua é pesada, não é que ele era gato. Não, tu não precisa se preocupar, não. Glória. Arão vai ser seu porta-voz. Não tem desculpa. Porque quando a gente quer fazer, Jesus prepara o meio para a gente fazer. Sim ou não? Quantas vezes a gente já se passou por tantas situações difíceis que a gente não tinha recurso, mas o desejo ardia no nosso coração, a nossa fé era muito grande, e o Senhor não preparava o recurso? Por isso que Paulo vai dizer no capítulo de Efésios 3:20, Ele é poderoso e misericordioso para fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina. Aí ele pegou, não, aí o Senhor já falou assim, ó, não tem desculpa. Vai lá, você vai me representar e Arão vai ser seu porta-voz. Tem que ir. Então não adianta a gente querer dar desculpa. O maior erro dele foi o quê? Querer se justificar perante o Senhor. Aí o que ele faz? Ele quer se justificar e joga uma outra pergunta para o Senhor. Mas a gente vê que o Senhor ele é paciente. E olha só, olha como é que é tremendo. Verso 30. E respondendo Jesus disse, desci um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando-se e retiraram, deixando o meu morto. E ocusandamente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, vendo, passou de lado. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de lado. Aí o que acontece? Jesus vai contar uma história. Amém. Aleluia. Vai contar uma parábola. Só que por trás da parábola ele vai trazer uma lição para aquele homem, que era um doutor. Aí qual que é o exemplo que ele pega? Duas autoridades da época. O sacerdote, glória a Deus, e o levita. Traduzindo para uma linguagem para os irmãos entenderem, não ficar perdido hoje. Aleluia. Sacerdote, pastor
levita, obreiro. Porque o obreiro trabalha na casa do Senhor. Não é quem toca, levita não é quem toca guitarrinha, não. É quem lava a igreja, lava o banheiro, limpa o banco. Se você falar que é levita, sua missão é essa. Ah, irmão, mas é duro. Lá atrás a gente tinha que matar o boi, limpar tudo, era pior. Era uma linguagem assim para os irmãos entenderem. Quem falou? O sacerdote, ele tinha que era aquele que iria representando até Deus o povo. Aí escreveu, ele viu lá caído. Mas o que aconteceu? Porque não podia, pela lei, tocar num cadáver que não era considerado imundo. Ele só viu e passou de lado. Glória a Deus. O levita ainda foi mais curioso. O levita ainda chegou mais próximo, viu a situação e falou: Deus me livre, não vou embora. Trazendo para hoje, o que adianta? As pessoas estão se matando Glória a Deus. para ter cargo. É verdade. Mas na hora de fazer o que o cargo exige, elas correm. E a gente precisa tomar bastante cuidado. Se quer ser pastor, você tem que amar pessoas, porque pastor vive rodeado de... Aleluia. Como é que eu vou ser um pastor e não gosto de ficar perto de pessoas? O pastor conhece o som dele. Por isso que se vir alguém do lado de fora querer repreender as ovelhas do aprisco, o que a Bíblia diz? Que a ovelha, ela conhece a voz do seu... Tem coisa que é para o pastor, não é para mim, não é para você, que é a ovelha. É para ele. E a gente precisa ter o quê? Esse entendimento. A gente precisa ter esse conhecimento, porque ele era uma autoridade, mas na hora que precisou, não foi. Aí pegou o obreiro, aí o que aconteceu? Tem a curiosidade. Aí tem aqueles que só é curioso. Vai lá, agora eu vou falar século XX, eu tenho que falar na linguagem século XXI. Vê a situação, vê o problema, chega perto, colhe a informação e já vai para o WhatsApp. Você viu, menina? Você viu, irmão? O negócio está acontecendo. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Glória a Deus. Se a gente falar que a gente nunca fez isso, a gente está sendo hipócrita. Por isso que eu não me tiro. Todas as pregações eu me incluo. Porque eu não fico vocês. Porque a espada corta aqui também. Tem coisa que antes da gente falar para vocês, a gente pensa duas vezes. Quem aqui prega sabe do que eu estou falando. É assim ou não é, irmãos? Irmãs, que pregar ou não é? Fala com alegria? Nós não falamos com alegria. Você acha que a gente tem satisfação? Nossa, irmão, tá descendo a chibata. Não é que descendo o bicho chibata, porque para corrigir a gente corrige com o coração apertado. Você acha que é uma coisa que a gente tem prazer? Não tem. Aleluia. Mas como o Senhor precisava ensinar uma lição, é o que Paulo vai falar. Ser de fraco com os fracos e forte com os fortes. Então quem é mais forte já aguenta depois lapada mais pelo conhecimento. Porque quanto mais conhece, aí já não tem refresco. Porque conhece. Aleluia. Quebrou, como é que você tentar ir com uma pessoa que já conhece? Ela vai ficar te resistindo usando versículos bíblicos. Aí diz, você está gostando de usar a minha palavra para querer justificar o seu erro. Então tá, vou entrar no seu contraponto. Glória a Deus. Tanto que o diabo fez isso com Jesus no deserto. Aleluia, Jesus. Usou o Salmo 91 distorcido. Mas está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Aí Jesus falou, mas também está escrito, não pensará o Senhor teu Deus. Mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas também está escrito que adorará somente o Senhor. Por quê? Ao que está escrito. Não é o que eu acho, o que eu penso, porque o que eu acho e o que eu penso vai conter. Mas o que está escrito é perfeito, é inerrante, é vindo do próprio Deus. Por isso que quem bebe dessa água não encontra lá fora. E Jeremias vai falar que o povo estava abandonando a Deus para ir buscar em outra fonte. Sabe de uma coisa? Lá fora a gente não vai conseguir encontrar. Nas pessoas a gente não vai conseguir encontrar, para concluir, o que só pode ser encontrado em Deus, irmãos. Não adianta, muito obrigado, não adianta querer Glória a Deus. Aí Jesus vai entrar na lição mostrando que há dois que tinham autoridade.
Aí que Jesus é muito inteligente, ele vai usar um samaritano, porque judeus e samaritanos não se davam. Lembra que os judeus falavam quando Jesus está passando ali, os judeus não querem receber Jesus, aí Tiago e João falam, Senhor, quer que a gente ore ao Pai para ele mandar fogo? Aí Jesus fala, calma, eu não vim matar as almas, eu vim salvar as almas. Aí você vai ver que quando Jesus chega lá no capítulo 4 de João, no poço lá com a mulher samaritana, ele pede água, o que ela vai falar? Não, mas judeus não se dão com os samaritanos. E tinha ali por quê? Porque os samaritanos, eles adoravam no Monte Gerizim. Tanto que quando você vê a passagem do monte lá, aí ele fala, tu adora, ele nem sabe. Você nem conhece o que você está adorando. Porque eles adoravam em Gerizim, mas a adoração dos judeus ortodoxos era em Jerusalém. Glória a Deus. Aí ele vai falar que vai citar o quê? Um samaritano. Para mostrar. Vamos lá, para nós encerrar. Aleluia, Jesus. Versículo 33. E mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-se moveu de íntima compaixão e aproximando atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Ele nem conhecia. E foi lá e se compadeceu. Ele pegou e falou aí, o que era para vocês estar fazendo, um de fora que não é o que está fazendo, para mostrar o que é exemplo. Trazendo para a nossa linguagem, a gente que serve a Deus, não é só orar não, tem que ter alimento, tem que ter roupa, tem que pregar, mas tem que ter também a ação material. É por isso que o Senhor nos abençoa. Por quê? Porque tudo que a gente fizer tem que ser para a glória dele, irmão. Quer comar, quer beber, mas tudo que passais pela glória de Deus. Porque muitas das vezes as coisas estão apertadas, a gente ora, Senhor, abre as portas. Se o Senhor abrir as portas, eu vou ajudar. Aí abre as portas, daí não ajuda. E Salomão vai falar, se fizer um voto, não seja tolo. Votou com. Isso a gente, muitas das vezes, a gente já votou e não cumpriu, irmão. E o evangelho diz, não, vamos lá, vamos orar. Temos que orar, mas só oração não enche barriga, tem a necessidade física. Mas graças a Deus, que o Senhor tem levantado um povo aqui nessa região que tem ajudado, que tem contribuído. E aquele que não ajuda, já desperta. Se eu não ajudo, eu vou ajudar. Mas, irmão, eu não tenho muita condição. Faz com aquilo que está no seu alcance até você ter melhores condições. Tem momentos que a gente tem fase boa, sim ou não? Mas tem momentos que as coisas apertam todos, passam. Mas o Senhor nunca deixa faltar. Deixa faltar? Muitas das vezes não pode ter carne, mas o arroz, o feijão, o angu e o ovo, tem lá. Mas eu não como ovo. Ovo é o alimento que tem mais proteína e mais isso. Aí você não vai comer ovo. Não. Eu sou assim, não gosto de ovo. Então come arroz com feijão. Mas o devorador está entrando. Não é devorador que está entrando, é falta de administração mesmo. Vai reclamar? Porque está comendo ovo. Mas eu não quero um ovinho, não. E quando a gente está reclamando do ovinho, tem gente que está lá, querendo só um pouquinho do arroz, um pouquinho do feijão, e não fazia nem questão do ovinho. E hoje você ainda tem um ovinho. Ainda tem uma linguiça, tem umas outras coisas lá. A gente reclama. Está dando que a gente reclama de barriga cheia, irmão. Mas tem que ajudar. Esse samaritano, ele vai chegar, vai dar um exemplo. Ele viu. E que detalhe, ele estava correndo risco, porque o caminho que ele estava falando era um caminho perigoso, de montanhas, de descidas, aonde os salteadores ele se escondia, via as vítimas passar, na hora que eles viam que estava o caminho aberto, eles iam e saqueavam, porque era ali do caminho de Jerusalém até Jericó, é um caminho perigoso. Por isso que quando Jericó cai lá atrás, lá já é lançado logo a profecia, que maldito seja aquele que tornar a edificar Jericó. Era um caminho perigoso. Mas se ele, passando pelo caminho, ele foi lá e deu o quê? O exemplo. E a gente precisa fazer isso. Aleluia! Ele chegou ao pé dele, moveu-se de íntima. A gente precisa ter íntima compaixão das pessoas. Íntima compaixão das vidas. Seja ela. Irmão, mas ela está cheirando ruim.
Mas muitas das vezes ela está cheirando ruim, mas o coração dela pode estar muito mais limpo do que o meu, do que o seu que está aqui dentro, vestido com perfume cheiroso. Não é aparência. Ai, irmão, mas eu não queria ouvir isso, mas é por isso que o senhor fala, eu não olho a aparência. Porque se a gente não vigia, a gente se impressiona pelas aparências, mas ele se moveu o quê? Aquilo que estava dentro do coração dele. Aí Jesus vai dizer no Sermão da Montanha: aonde estiver o nosso coração, estará o nosso Jesus. Aleluia. Ele foi lá, se moveu de íntima compaixão, pegou ele, cuidou, carregou ele e levou lá para o hospital. Aí o que ele fez? Ele pegou 2 dias do trabalho dele, 2 salários dele, e pagou. E falou assim: ó, eu estou indo, mas o que vocês gastar com ele, para deixar aqui na volta, eu pago. Aleluia. E a gente precisa ser isso. Aleluia. Mas é que se eu brincar com algumas pessoas, eu falo, você não é super-herói, mas a sua mão é fechada igual do Homem de Ferro. Não abre para nada. Aleluia. E para ser, não abre para nada, só fica assim, ó. Tem que abrir, irmãos. Tem que abrir, Deus prospera para que Ele abençoe para nós ajudar, irmãos. E faz parte, porque não adianta, não é só pregar, não é só pregar, tem a parte também de ajudar. Ah, irmão, mas é difícil, passos abertos, porque pedir ajuda no tempo que a gente está vivendo, crise econômica, as coisas tudo lá na altura, o governo não colaborando. As pessoas, eu o quê? Eu vou pensar em mim, mas o Evangelho não ensina a gente pensar só em nós. O Evangelho ensina nós a amar a Deus e pensar no próximo. Entendeu uma prova? Muitas das vezes a gente só vai ter um pouquinho. E Deus vai nos colocar à prova se a gente tem um coração aberto para dividir um pouquinho que a gente tem. E pode reparar que quando você está na prova, no aperto, que aperto todo mundo passa, você compartilha do seu pouquinho e repara para você as providências que Deus depois dá. Eu falo isso porque eu já providenciei isso. A minha mãe está ali, ó, teve vezes que eu já saí para pregar sem ter nada dentro do armário. Ter nada. Nem uns ainda falam, tem só um saquinho de sal, nem saltinho. Ia pregando, mas na providência. Deus vai cuidar, que Deus vai suprir, vai prover. E na hora que ia, Deus proveu. Deus proveu. Porque quando a gente faz com amor, com o coração aberto, Deus não deixa eu e você de tão. Pode louvar e glorificar a Deus. Parece que foi ao próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores, e ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faz o mesmo. Aí o que aconteceu? Jesus contou a história e deixou ele mesmo dar sentença, igual Natan fez com Davi. E aí, qual desses 3 que usou de misericórdia? Aí ele reconheceu o samaritano. Para quê? Para ele mostrar, ele tinha um carro, mas você não é pelo seu carro, não. Aquele que usa o quê? De misericórdia. Aleluia. Precisa aprender a usar de misericórdia. Eu demorei anos para ser um crente misericordioso. E agradeço a Deus por Ele ter me quebrado para me aprender a ser misericordioso. Só que muito mais isso aqui para a gente encerrar. O homem caiu lá, estava lá morto. Traduzindo. Quando Adão pecou no jardim, eu e você estava morto no pecado. Aleluia, Jesus. Mas Isaías profetizou que ele viria e que ele levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 2, no verso 24, que a cédula que era contra mim, que era contra você, ele tirou e cravou naquela cruz para poder nos dar a vida. Eu e você não merecia, mas Jesus se entregou voluntariamente. E se ele se entregou voluntariamente por mim e por você, nós devíamos seguir o exemplo dele. Amar o próximo. Ele amou eu e você que não merecia. E a gente muitas vezes acha que pelo nosso pensamento tal pessoa não merece. Não pense nisso, porque eu e você também não merece. Mas Jesus, que foi misericordioso, se compadeceu de mim, se compadeceu de você. Hoje nós estamos aqui, servimos a Ele, recebemos o Espírito que ama, que clama, ama Pai, e Paulo deixa para nós encerrar. Glória.
imitar o modelo perfeito que é Ele. E o modelo perfeito é? O modelo perfeito é? Jesus. Amém? Que Deus abençoe e que vocês guardem essa palavra. Tem que terminar em Jesus. Glória a A Deus. mensagem termina em Jesus. Tem que terminar. Foi perfeito. Mas eu quero perguntar, nessa noite que tem alguém que você ouviu a mensagem e ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus. Aleluia, Jesus. Nessa noite, entregar sua vida para Glória ao Ele. Senhor é Deus. Ou está desviado do Evangelho e quer reconciliar. Glória, Tem glória a alguém Deus. nessa noite que quer reconciliar ou aceitar Jesus? Aleluia, Jesus. Não tem ninguém? Então que Deus abençoe, que vocês fiquem firmes em nome do Senhor Jesus.